Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Bom, pessoal, hoje eu não vou falar de política, entendeu? Até mesmo porque já estão vendo aí estão fazendo já um movimento com impeachment, etc. Tá tendo no canal. Então, eu estou dando ainda uma investigada aqui em outras coisas para poder trazer para vocês. Então, eu vou falar de um outro assunto, tá? Que também é bem intrigante e até hoje as pessoas elas estão sendo enganadas. Eu estava num churrasco esse fim de semana passado, no retrasado, aliás, e chegou, né? é, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de moto, gosto muito de velocidade e tinha alguns amigos também motociclistas e aí entrou o assunto do Ayrton Senna, entendeu? Onde nós estávamos e os caras falando que dando a notícia, papagaio de pirata, né? Como vocês estão cansados de saber que eu falo sempre aqui, que ele mandou trocar a barra da Williams dele, colocar uma barra de fibra de carbono e a barra quebrou e aí eu desde aquela época, né, pra vocês verem, eu era uma criança. Eu não acreditei nisso, desde aquela época. Que um cara com a perícia do Ayrton Senna, com o cara era. Ele não era normal assim, como um piloto qualquer. O cara era um monstro, entendeu? Era um piloto assim que pra existir outro dele só daqui mais 1000 anos, entendeu? E o cara já sabendo, no dia anterior tinha morrido um colega dele, ele não ia tomar cuidado justo na curva Tamborella. Então isso é estranho demais, entendeu? E aí depois disso, né, que foi semana retrasada, essa semana eu comecei a ver alguns vídeos, a dar uma investigada, né, ver matérias de jornais que eu achei e pô, o negócio não foi acidente, entendeu, pessoal? Não foi acidente. O pessoal, com certeza vocês sabem, né, que tá no canal aí, existem os donos do mundo, né, os Illuminati, e foram eles que mataram Ayrton Senna, pessoal. É isso mesmo. Eu vou ler um texto aqui para vocês, entendeu? Vou deixar na descrição as reportagens e aí vocês, né, tirem suas próprias conclusões. Vou deixar um pedaço do vídeo do acidente também aí, mas já adianto, né, que você olhando com calma, com cuidado, inclusive o depoimento do médico que atendeu o Senna, vocês vão ver que a câmera, né, cortou antes, segundos antes dele bater, a câmera cortou e se você perceber, um pouco antes, você ouve o motor da Williams dele, ele vir nas curvas e reduzir, né, e frear. E ela reduzir, fazer um barulho de motor reduzindo e frenagem e tal. Quando ele tá chegando na curva Tamburello, ele tá acelerando e você não ouve nem a desaceleração do carro. Ele vem acelerando e bate no muro. Nem freou nem nada. Um cara com a perícia dele não ia frear. Vocês entenderam? Bom, vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui um texto aqui rápido. Bom, como eu falei para vocês, né, na conversa, e um dos meninos falou sobre a fumaça, né, a suposta fumaça. E antes de responder, né, a questão da fumaça, eu vou salientar para vocês outras questões, né, que eu pensei, né, e que eu vou abordar aqui. A suspensão dianteira atingiu o Senna? Será que atingiu? Vamos lá. Veja o que diz o repórter Livio Orichio enquanto conversava com os médicos que estavam atendendo o Senna na pista e no hospital. Em nenhum momento os médicos falaram em afundamento do frontal, causado por algum componente do carro que se projetou na direção da cabeça no momento do impacto. Hoje acredita-se que a barra que conecta a manga do eixo
da suspensão dianteira direita do conjunto mola amortecedor, denominada push bolt, se soltou no choque do Williams no muro e se deslocou na direção do capacete de Senna. Vou deixar o link na descrição. Ou seja, a história da suspensão na cabeça do Senna veio surgir depois, mas nenhum médico que o atendeu mencionou isso. É bem estranho, né? Quem foi o responsável pela morte de Ayrton Senna? De acordo com as leis italianas, quando um piloto morre no autódromo, o evento deve ser cancelado e imediatamente a polícia deve ter acesso ao local para fazer a perícia do ocorrido. Sábado, dia anterior à corrida, morreu o piloto Roland Ratzenberger. A FIA alegou que ele morreu minutos depois no hospital, porém as autoridades afirmaram que a FIA retardou o anúncio da morte para evitar o cancelamento e eventuais perdas. Vou deixar o link. Ou seja, a corrida de domingo não devia ter acontecido, porém as leis italianas foram desrespeitadas em nome do dinheiro. Mais tarde, o Dr. Watkins, médico-chefe da Fórmula 1, declarou: "Nós o tiramos do cockpit, tiramos seu capacete e entubamos, e eu percebi pelos seus sinais neurológicos que era uma lesão letal na cabeça. Ele suspirou por um instante e seu corpo relaxou. E foi naquele momento, e eu não sou religioso, eu pude sentir que seu espírito havia partido." Ou seja, segundo o médico-chefe da FIA, Senna morreu ali mesmo. Porém, como sabemos, a corrida não foi cancelada. Mais uma vez, a FIA mostrou ao mundo que a grana vem em primeiro lugar e o ser humano é descartável. Por questão de responsabilidade independente de ter sido um acidente ou outra coisa, Senna morreu devido à falta de respeito às leis italianas por parte da FIA. Segundo ponto, as causas do acidente foi a barra de direção? Foi então porque Senna não freou, que eu acabei de falar. A primeira reação de qualquer pessoa é frear. O carro, porém, Senna não fez isso. Não há rastro de freio na pista, na área de escape. O carro passa limpo, como se estivesse em ponto morto. A telemetria, sistema que registra o que acontece no carro, e algumas ações dos pilotos, como mudar a marcha, frear, acelerar, registra que Senna tirou o pé do acelerador. Mesmo perto do muro, a telemetria não registrou Senna pisando no freio, algo que mesmo naquela velocidade daria tempo. O piloto Nelson Piquet, em entrevista ao Roda Viva, ficou com um ar de surpreso e desconfiado ao receber a notícia que a única ação de Senna foi soltar o acelerador. Essa atitude demonstra claramente que Senna perdeu a consciência antes do carro sair da pista. Vou deixar o link. Finalizando sobre a barra de direção, não teria como afirmar que ela quebrou, pois a situação do carro depois da batida tinha a certeza de qualquer diagnóstico de problemas anteriores no carro. Porém, se foi a barra de direção, por que Senna não freou? Por que, galera? Muitas questões foram omitidas pela mídia. O grande prêmio foi irregular devido à morte de Ratzenberger, porque nenhuma emissora de TV falou sobre o assunto. Esse simples gesto poderia ter salvo a vida de Senna. Muito antes de qualquer perícia, já estava na boca de todos o acidente barra de direção, e todos saíram repetindo como papagaios. E claro, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Eu acabei de falar para vocês, pessoal. O pessoal fala disso até hoje, que foi a barra de direção. Porém, a questão crucial é o movimento brusco, claramente anormal, da cabeça de Senna antes de sair da pista. Até aquele momento, Senna contornava a curva normalmente, porém depois desse movimento, ele tira a pressão do pé sobre o acelerador e o carro vai reto em direção ao mundo. Em nenhum outro momento é mostrado esse movimento, quando Senna faz a pole position passando no mesmo local, ainda mais rápido. O movimento não é repetido. Quando Schumacher passa pelo mesmo local, isso não acontece. Esse movimento é de alguém que já perdeu a consciência. Não virar o carro, tirar a pressão do pé sobre o acelerador, não frear, quem faria isso sem consciência? Outra observação importante é que a câmera on-board de Senna é mudada para outra segundos antes da batida. Porém, quando ocorre essa mudança de câmera, o carro de Senna está bem à frente da última tomada da câmera de seu carro. E isso exatamente no momento que Senna está fazendo um movimento atípico com a cabeça. Lembrando que essa transmissão não foi mostrada ao vivo. A transmissão ao vivo foi do carro do Schumacher. Desligaram as câmeras on-board antes do carro bater por quê? Vou deixar o link. Por último, a questão mais importante, a fumaça branca. Foi algum tipo de disparo ou uma construção do autódromo? Analisando outros vídeos, vemos que esse ponto branco aparece sim, lá existe uma construção. Porém, a maneira que aparece na câmera do Senna é atípica.
de todas as outras vezes que aparece na câmera de outros pilotos. A impressão que nos dá é que realmente algo está vindo na sua direção, bem diferente das imagens de Schumacher e do próprio Senna na classificatória da corrida, pois nota-se em um frame 2002 pontos brancos isolados. Podemos afirmar que foi um disparo? Não, nem o próprio vídeo afirma isso. O que posso dizer é que não foi um mero acidente. É claro que existem muitas coisas suspeitas para começar. Qualquer investigação séria foi anulada a partir do momento que a morte instantânea do Senna foi omitida pela FIA, e a polícia não teve acesso ao local do acidente com o carro presente, pois depois de retirar o Senna, a primeira coisa a ser feita foi retirar o carro do local e a limpeza do mesmo. Estranho, né, pessoal? Isso acabou com qualquer chance de uma investigação correta do ocorrido. Será que a morte de Senna no local foi omitida apenas para continuar a prova, ou havia outros interesses por trás? A morte do melhor piloto da Fórmula 1 não foi capaz de sensibilizar os chefes da FIA? Por que divulgar que Senna estava vivo se parte de seu cérebro ficou devastado? Que diagnóstico de vida ele teve? O coração batendo com o cérebro em pedaços? A verdade, a verdade é que nunca saberemos quem levou a vida de nosso Senna. Porém, até quando essas dúvidas todas elas aqui apresentadas não forem descartadas, não podemos acreditar que foi apenas uma fatalidade. Não devemos abrir mão do nosso direito de perguntar como e porquê, até que todas as respostas sejam dadas. Agradeço a compreensão de todos. Esse vídeo foi divulgado porque o nosso interesse não é enganar as pessoas, nem criar mais um mito. Entretanto, observe a morte de Senna de uma maneira diferente do que a mídia afirma. Cabe a você tirar suas próprias conclusões. Antes de morrer, Senna falou para sua mãe: Deus falou comigo e me disse que me daria o maior de todos os presentes, que era ele mesmo. Documentário de Senna de 2010. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, pessoal? Bom, eu vou ver se eu consigo colocar também o relato do jornalista, tá? Aqui no vídeo, para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões, pessoal. Mas é aquilo, é muito estranho, tá? Foi uma coisa muito horrível. E com um piloto, se fosse qualquer outro piloto, eu acreditaria, tá? Mas o cara não, ninguém ganhava dele, pessoal. Vocês lembram? O cara era demais. O Senna, ninguém ganhava dele. Os caras colocaram diversos pilotos para correr com o Senna e ninguém ganhava do cara. O Senna era violento demais, entendeu? Eu acredito que esse era o interesse dos senhores do mundo, né? Não ter um brasileiro, né, na liderança das corridas, ganhando de todos, você entendeu? Eu acredito que foi isso, a causa da morte dele, né? Mas eu fico triste, sempre fiquei por ele, que ele é um cara, uma pessoa também 100%, né? Um cara muito bondoso, coração nobre. Então, pessoal, é isso. Eu só não quero que vocês continuem acreditando nas mentiras da mídia. Como eu falei para vocês, o canal aqui nós abordamos todos e qualquer assunto que venha trazer a realidade dos fatos para vocês, entendeu? Então a realidade está aí, né? O Senna não foi, ele não morreu por, por um simples acidente, uma simples barra de direção, né? Como eu falei, se a barra de direção quebrasse, ele ia frear o carro. Simplesmente desacelerou. Por quê? Será que algum sniper deu um tiro na cabeça dele, entendeu? E ele perdeu a consciência, claro, né? Desacelerou o carro e bateu. Pra mim, o fato mais que poderia explicar, inclusive a fumaça, seria isso: um tiro de sniper, né, de longa distância, que já matou ele, porque segundo o médico, o estrago na cabeça dele era fatal, entendeu? Era que não faria uma barra. Tanto que o Rubinho teve um acidente aí, entrou um Rubinho não, desculpa, Felipe Massa, uma peça do outro carro no capacete dele, e ele sobreviveu, né? Então pra vocês verem que não foi realmente um acidente, certo? Então é isso aí, pessoal.
Quem gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, né? Pode abordar aí, deixar seu comentário. Eu vou deixar os vídeos para vocês, tá? E estamos mudando um pouquinho de assunto hoje para vocês não serem enganados, né? Referente à morte do nosso maior astro, do nosso maior piloto e do maior piloto do mundo, certo? Um abraço a todos, obrigado por acompanhar o canal, fiquem na paz do Altíssimo. Até o próximo. Para completar a sexta volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto.
motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir os 300. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir os 300.